noite, sejam bem-vindos. A live de hoje vai falar qual gênero de escrita vende mais. Eu realmente precisava dos slides porque eu trouxe várias informações de outros lugares para a gente poder comentar, entender como está funcionando o mercado, quais são as grandes novidades. A gente está em 2022, saímos, será, da pandemia? Eu ainda tenho um pouco de receio em relação a isso, afirmar que saímos da pandemia. Eu acho que talvez o pior já passou, mas a gente ainda está vivendo aí com certo cuidado, o que significa que os eventos presenciais voltaram a acontecer, os gêneros começaram a ser comercializados de uma maneira diferente novamente, né? Estão voltando aí a ganhar força de uma forma diferente e na verdade muito espaço foi aberto para outros momentos na literatura, e a gente vai falar sobre tudo isso porque a verdade é que cada um desses detalhes é o que compõe essa grande pergunta, né? Qual gênero de escrita vende mais? Obrigada por vocês continuarem aqui. Eu já tinha todo um discurso montado de começo de live. Foi tudo por água abaixo porque a imagem desapareceu. E agora eu acho que tá tudo desmutado, tá? Todos os botõezinhos apertados certo. Posição da live, posição do slide. Tem bastante coisa pra gente comentar a respeito. Sejam bem-vindos e boa noite a todos. Na opinião de vocês, qual é o gênero de escrita que vende mais? Coloca aqui pra mim no chat pra gente começar a puxar o gancho por essas informações. Você acha que é o seu gênero de escrita que tá aí bombando? Ou você acha que é um gênero diferente, que tá ganhando mercado? Sei lá, a coisa ficou meio estranha. Não sei o que tá acontecendo. O que você acha sobre gênero de escrita? Coloca aqui para mim no chat para a gente poder falar a respeito. Enquanto isso, eu vou colocar algumas informações para a gente não perder muito mais tempo, né? O começo da live foi tumultuado, mas para a gente não perder tempo, vamos embora que tem muito conteúdo para a gente falar. A live esquenta, ela é desenvolvida, criada, montada, toda feita com dúvidas, né, dos alunos. Então, caso você seja meu aluno, caso você esteja chegando agora, caso você tenha vindo para entender qual gênero vende mais e tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda para mim no direct pelo Instagram, que eu vou respondendo. Toda quarta-feira tem live nova no formato de aulão, pega um tema e a gente fala a respeito dele. E a live de hoje é especial porque é uma live esquenta, tem coisa acontecendo aí pra frente, então ela é uma live importante, não poderia faltar um tema importante como esse. Tem dúvida? Manda pra mim, pra eu poder falar a respeito. Deixa eu ler um pouquinho, deixa eu falar pra vocês sobre quais os temas que a gente vai falar ao longo dessa live. É muito importante essa live porque ela fala depois do processo da escrita. A gente vai citar algumas coisas, mas ela vem depois do processo de escrita, que é a venda, uma das grandes obstáculos, questões, dúvidas dos autores, principalmente autores iniciantes, autores que lançaram aí os seus livros e não tiveram aquele retorno que imaginavam que teriam. Então precisa administrar esse lado. Então aprendeu a desenvolver história e agora está aqui tentando descobrir se está no caminho certo, se precisa ajustar. Então a gente vai falar sobre a questão do nosso mercado, né? O mercado literário, o mercado livreiro nacional. O Brasil é considerado um país de leitores. Qual a opinião de vocês? Coloca aqui também no chat, eu já vou buscando as respostas, vou explicando, balanceando aí com as respostas que vocês estão dando para a gente seguir. Quero falar um pouco sobre o Sindicato Nacional de Editores de Livro aqui no Brasil. É extremamente importante a gente estar conectado com as informações do mercado, porque o mercado está seguindo para um caminho e o autor que é despreparado, que não tem essa conexão, não sabe o que anda acontecendo, simplesmente vai para um caminho completamente diferente. Vai no achismo, vai no perdido, vai na tentativa e erro, e tudo que a gente faz no processo de literatura, não só a criação, e se você levar em consideração, eu também acho que o processo de criação e a escrita do livro demanda financeiramente, porque se você está todo voltado à carreira escrevendo aquele material, você não está fazendo alguma outra atividade.
remunerada naquele momento. Então, também te demanda financeiramente uma questão. E entender como acontece no mercado, a gente acaba eliminando essa tentativa e erro, tá? E definitivamente poder falar um pouco sobre o gênero que mais vende, o que está acontecendo no mercado nacional e quais os motivos para isso estar acontecendo. Já dá para todo mundo ajustar aí. Hoje a live tem um tom mais analítico. Geralmente a gente está conectado ao desenvolvimento da história, e o desenvolvimento da história tem base técnica já fundamentada e vai aprimorando com cada um dos detalhes, exemplos e vai trazendo aqui muitas informações. Geralmente a gente segue por esse caminho. Hoje a live vai ter um tom diferente. Eu tava ansiosa para mim falar sobre isso, porque a gente precisa de dados e informações. Então eu trouxe o Yoda para me fazer companhia, para a gente poder falar de tudo isso aqui, entender o que anda acontecendo no mercado e como você faz para vender mais livros. O Brasil é considerado um país de leitor? Coloca, por favor, aqui qual é a sua opinião a respeito disso. Se quiser fazer um comentário complementar sobre o que você acha dessa consideração, isso foi retirado de alguns comentários, isso se questiona demais quando a gente faz algum tipo de pesquisa, chove esse tipo de informação, mas na sua opinião, como funciona? Você considera o Brasil um país de leitores? Eu vou puxar as primeiras informações e já começar a responder aqui. Tem tanta coisa hoje. Eu preciso manter a linha no tempo, porque se deixar, a gente vai embora a noite inteira falando sobre literatura e agora sobre mercado. As respostas foram colocadas, algumas respostas vieram aqui no chat. Fantasia é um gênero que vende bastante, hot como gênero que vende bastante. A Kai tá comentando sobre o terror, ela acha que vende demais. Suspense e policial é o GAN, é assim que eu espero que esteja falando corretamente. O terror e hot são os tops na Amazon. É o gênero que ele não escreve que é hot. O romance de época com hot tem aí os seus fundamentos, né, Geadas? Tem essa coisa, a gente está em pleno lançamento da Netflix, acho que tem uma semana que saiu ali a segunda temporada, romance de época, e aquela coisa mais aquecida, né? Então todo mundo tá procurando saber. E olha que legal, a primeira temporada pegou muitas pessoas que não conheciam a literatura e descobriram, sabe, que é uma série imensa com vários livros, se eu não me engano são 12. E o que isso fez? As pessoas que haviam assistido a série, muitos adquiriram o livro. Por esse motivo, falou, nossa, legal, gostei da série. Eu vou ler, porque geralmente a gente tem mais informação na literatura do que tem na tela. Então eu vou ler e tal. E estourou realmente romance de época, ok. A segunda temporada teve ali uma questão sobre o que tá no livro e o que foi pra tela, porque a adaptação nunca é real e tal, ok. Mas muitas pessoas já conhecedoras dos livros e tal, fizeram vários comentários falando, nossa, mas tá muito, muito diferente. E o que isso fez com o mercado? Movimentou de novo, porque, ok, se é igual e talvez a literatura tenha até mais informação, como foi na primeira temporada, eu quero ler. É diferente, então não vai para um caminho diferente. Eu quero ler também. Então movimentou e aqueceu de novo o romance de época, deu uma fervilhada aí. Vamos lá. A Kai queria ser melhor em escrever hot. Muito boa. Fantasia com romance tem ganho cada vez mais espaço, ainda mais se tiver certos beats como e aquelas coisinhas fofinhas. Com certeza. A Lívia tá por aqui porque a Lívia também trabalha com casal imortal e tal, casais onde um é mortal e o outro não, casal de um mundo, de um tempo. Quando você faz essas conexões que você de cara cria um conflito, um problemão,
ele é imortal e ela não, ou vice-versa, ou ele é dessa época, outra de outra época, ou de repente os dois ali estão em momentos diferentes e tal, tempos, ou mundos diferentes, a coisa fica um pouco mais complicada. De cara já apresenta aí já apresenta uma questão. A Lívia tá aqui, acabei de ver. Estou? Aí eu aqui. A Lívia trabalha com grandes casais imortais. Vocês precisam conhecer as histórias aí. Que foi... no começo da semana, semana passada, teve uma live com a Josi e a gente estava falando sobre a questão de tempo na escrita e tal, né? Esse espírito do tempo. E no caso da Lívia, que é uma história já escrita aí há bastante tempo, ela foi atualizada para esse momento pelo espírito de tempo, tudo que está acontecendo agora. E é uma história que trata de imortais, então é bem legal. País de leitores, em quantidade absoluta ou percentual de população. Temos leitores, tá saindo sobre o gênero e entrando na questão do Brasil ser considerado um país que tem leitores, né? Nós temos aí pessoas interessadas na leitura. País de leitores em quantidade absoluta ou em percentual de população? Temos leitores, mas em proporção à população, temos muitos analfabetos considerando os funcionais. Ok, faz todo sentido, não adianta a pessoa ler e não entender, e obviamente a pessoa que não tem condições de fazer uma leitura. Eu vi um anúncio da Geadas, voltando para essa questão do romance de época. Eu vi os anúncios da série, então fui ler o primeiro livro e depois vi que a série. Depois ela foi assistir a série. E agora que ela viu a segunda temporada da série, falaram que é muito diferente, ela foi ler o livro para conferir. É exatamente isso que eu comentei a respeito. Ou a pessoa foi porque não sabia que era uma literatura e acabou caindo ali na série da Netflix, ou depois porque começou essa onda, né? Todo mundo comentando sobre a diferença da tela com o que tá na literatura e gera curiosidade, as pessoas vão novamente. Eu quero saber o que aconteceu. Vamos lá. Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. O que acontece, o Ney falou com muita sabedoria sobre essa questão de leitores e o Brasil. Mas a gente não pode esquecer o seguinte, existe um número de leitores, ou é um país considerado leitor? Não, o Brasil não é um país considerado que lê muito, a média é baixa, nós temos o índice, ele só decai, né? É uma coisa bem complicada, mas o que significa no fim das contas? Que nós temos leitores fiéis, porque vamos sair da pandemia, tá? Vai para 2019, 2018, a gente teve a movimentação na Bienal aqui, 2018 em São Paulo, Bienal no Rio, 2019, é uma coisa absurda a quantidade de leitores naquele lugar. Em 2019 nós tivemos Bienal em vários lugares, nós tivemos Bienal em Salvador, em outras regiões nós tivemos uma sequência de eventos como fazia muito tempo que a gente não via, então o mercado estava aquecido para essa movimentação. Quando a gente olha o Brasil no contexto, né, olha o Brasil como um todo, a gente tem uma deficiência em relação a isso, mas se levar, tá? Eu vou pegar essa faixa que gosta de literatura, que está envolvida na leitura, essas pessoas são fiéis. Elas terminam um livro e necessitam de um outro livro. Ah, Meg, mas isso compensa? Na verdade não compensa, mas significa que nós temos pessoas que desejam ler. Então se você não tem o 100%, se você não tem essa possibilidade, cabe a cada um de nós, como autores, trabalhar com a porcentagem existente, se não me engano são 52%, mas trabalhar com essa porcentagem e fazer essa porcentagem funcionar. Então, as pessoas que são interessadas por livro, que querem ler um livro atrás do outro, que são apaixonadas por um gênero, não fica. Quantos de vocês já fizeram perguntas para vocês ou você se deu conta?
Tá tomando café? Você tá lendo ali a parte nutricional da margarina, você tá lendo pela 10ª vez, né, a propaganda do leite, olhou a vaquinha, deu a curiosidade de saber qual é aquela região, né, do leite e tal, porque tá ali tudo muito à disposição. Se tá com achocolatado, alguma coisa, sempre tem, né, uma receita, muitas vezes aparece ali. Não que você vai fazer nada, mas você quer ler alguma coisa, você precisa ler, então isso já tá muito forte em quem gosta de ler. A gente não deixa, esse lado não sai, é o tempo todo lendo sobre tudo. Tem a piadinha, né? Eu não tinha nada para ler, fui ler bula de remédio, mas pra pensar. Você não teve interesse muito maior em bula de remédio do que outras pessoas, até na sua casa? Tem muito a ver essas questões. Por que eu tô falando isso? Porque a grande verdade é que as pessoas que são apaixonadas por literatura, elas não vão deixar de ler. E elas querem conhecer coisas novas e querem conhecer autores novos. E é aqui que a gente entra. Então, mesmo que o Brasil não seja considerado um país de leitores, o Brasil tem sim uma quantidade de leitores que é importante e essa a gente não pode desperdiçar, ok? Próximo slide. Vamos ver como está o mercado quando a gente diz o país que não tem tantos leitores assim. Levando em consideração essa realidade, a Veja está falando o seguinte, que a venda de livros no Brasil superou a 2 bilhões e bateu o recorde em relação a 2021. Lembra que a gente estava falando várias e várias vezes que 2021, né, a gente... Em 2020, nossa, a pandemia chegou, todo mundo foi ler, as pessoas estavam ali tentando, né, procurar um outro tipo de entretenimento e foram para a literatura, explodiu 2020. E aqui tá falando que vai bater o recorde em 2021. Esses dados são agora de janeiro de 2022. A gente está fazendo toda essa compilação, todas essas informações e a maioria vem do que aconteceu no mercado ano passado e o que vai refletir no mercado esse ano. Então, as vendas de livro aqui bateram recordes. O painel de varejo de livros aponta que o setor segue em evolução. E aqui embaixo está falando que a pesquisa realizada pela Nielsen, ela fez uma pesquisa para o Sindicato Nacional de Editores de Livros. Tá aqui. E aponta crescimento em relação ao faturamento e em relação ao volume. Isso a gente olhando 2021 e vindo agora para o começo de 2022. Se você prestar atenção, a gente só está aumentando em número de vendas. Mas o que será que aconteceu, Meg? Aconteceu que a pandemia chegou e pessoas que não eram interessadas em literatura precisaram se entreter de uma forma diferente, descobriram os livros. E aí, uma vez que você começa a ler uma história, um gênero e se apaixona, você quer o próximo, o próximo e o próximo. Então a gente tem um número que é crescente, não tá parando isso. Vem 2020, virou 2021 e a gente tá aqui em 2022 em pleno mercado aquecido. Ogan, eu tenho me saído muito melhor cuidando do meu público, respondendo, interagindo, do que tentando crescer localmente nas redes. Funciona demais. As editoras são interessadas em pessoas que gostam de ler aquilo que você escreve. E essa é uma forma de poder trabalhar isso. Tudo aconteceu em 2019, foi o ano que a gente achou que agora vai, o mercado literário vai decolar e a gente vai arrebentar, né? Estávamos saindo aí de muitas questões, Saraiva, cultura, o mercado estava todo complicado e muita coisa acontecendo, falando, agora a coisa engrena, vamos começar um ano diferente. Começou 2020, pandemia, e realmente foi um ano diferente em muitos aspectos, muitas questões negativas, mas quando a gente olha para o mercado livreiro, ele teve esse impulsionamento, sim. Aqui é o diário, deixa eu ver esse outro, aqui é a Publish News e aqui é o diário do Grande ABC.
Venda de livros no Brasil cresce 22,8%, 20,4% em janeiro. Os dados são de 22/3/2022, tá? Mês passado isso daí. O setor comercializou 5,53 milhões de volumes e teve um lucro de 258 milhões. Aumentou 20% o faturamento. Se eu não me engano, o ano anterior foi 228 e agora 258. Alguma coisa assim. E são os dados de agora, do mês 3. Hoje é dia 13/4, é recente isso. Agora, quando a gente para e pensa, o Brasil tem esse problema sobre o número de leitores. Não é um país que lê, mas você tem uma quantidade de pessoas interessadas na literatura que impulsiona os autores iniciantes, que impulsiona as editoras, que impulsiona todo o mercado livreiro. Então, por mais que as pessoas digam e por mais que a gente tenha que levar isso em consideração, também precisa olhar essa fatia imensa de pessoas que querem ler. E você tá com material às vezes na gaveta, às vezes você tá com material ali parado, às vezes você não sabe como concluir a sua história, não sabe o que fazer, para que caminho seguir. Enquanto o leitor tá ali, esperando uma história diferente, nova, de um autor que ele nem conhece. Então não pode deixar de ter a visão nesse lugar. Qual é o gênero que mais vende? Tem a conexão total com todas essas informações. É mercado puro isso, ok? O Sindicato Nacional de Editores de Livro, eles têm o site, é acesso para todas as pessoas, notícias, dicas, eventos, vários acontecimentos. Você pode acessar como autor e estar acompanhando ali o que está acontecendo. Nas últimas lives eu trouxe vários lugares onde você pode acompanhar o mercado. Nessa live especificamente eu trouxe essa questão para a gente poder falar. Então eu quis trazer o Sindicato Nacional de Editores porque é importante a gente entender isso. Qual é o hábito de leitura? Ah, Meg, você não acabou de falar que, sei lá, o Brasil não é tanto assim de ler? Ok, sai dessa informação e olha para você. Você é autor, escreve dentro de um gênero interessante, escreve histórias ali que são importantes, mas como você trabalha, você incentiva a leitura? Quantos livros você deu de presente? Ai, Meg, o livro tá caro. Ai, Meg, imagina, eu não consegui fazer isso esse ano ainda, tô esperando a oportunidade. Deu algum e-book? O seu material já foi disponibilizado de e-book, de repente ele tá de forma gratuita, você fez alguma promoção, as pessoas conseguiram te conhecer através disso, ou você incentivou a leitura de uma faixa diferente que não é a sua, ou que de repente nem é do seu gênero, como por exemplo, o colega fez um lançamento, você divulgou o colega, você incentivou a leitura daquele material, você leu para poder fazer algum tipo de comentário produtivo para o colega, enfim, todo o hábito de leitura vem através disso também, dessa questão do incentivo. Muitas pessoas acabam não lendo porque não descobrem esse prazer. A realidade está ali nos slides que eu passei agora há pouco, a gente não teve um aumento. Você acha que todas essas pessoas estavam lá de bobeira? Elas queriam algo diferente e encontraram na literatura. Muitas ali nunca não tinha esse, imagina, ler, nunca, não dava. E ok, encontraram esse momento. Aqui eu trouxe uma informação do presidente do Sindicato Nacional, que é o Dante Cid, e ele fala o seguinte em uma das entrevistas que ele deu para a Agência Brasil. Essa pesquisa que eu estou mostrando para vocês, e tem muitas informações para frente também, ela confirma que a população brasileira está lendo mais, tá? Não sou eu que estou dizendo, é o sindicato, é o presidente do Sindicato Nacional dos Editores. E que eles estão gostando de ler. Então, sabe, olha o público. A gente está aumentando a nossa fatia de público. E além de aumentar essa fatia, o mercado está dizendo para o autor que essas pessoas novas que estão chegando, elas estão gostando de ler. Olha que incrível!
Então não dá mais para ficar preso na questão, não tem para quem vender, eu não tenho público, não sei onde está esse pessoal, porque eles estão aqui, o mercado está fazendo pesquisas sérias para, sabe, comercialmente ajustar cada um dos detalhes para vender mais exemplares, para entender o que o público deseja. E aqui está a resposta disso. Além deles gostarem, além deles estarem lendo mais, eles estão gostando mais de ler. Significa que esse pessoal vai continuar, ele vai ficar. E ele fecha aqui com a informação, né? O hábito de leitura deve se manter em 2022. A entrevista, ela é imensa, várias perguntas e respostas. Tem aqui a fonte, vocês podem procurar. Tá falando sobre outros aspectos do mercado, tá falando do mercado de maneira geral. Então tem muitos dados que são interessantes. E eu recortei esses para trazer aqui para a gente poder falar a respeito. O mercado tá aquecido, as pessoas estão gostando de ler e querem continuar lendo. Aí eu te pergunto, meu amigo escritor, cadê o seu original? Ah, Meg, terminei meu original, agora a gente vai para a próxima fase. Quando você vai começar a divulgar? Quando você vai começar a fazer a captação dos seus leitores? Ai, Meg, é um passo por vez, calma lá, acabei de terminar o livro, tô aqui curtindo esse momento. O mercado tá aquecido, esse é o momento. É para isso que você viveu, é para isso que você está escrevendo, para viver esse momento cada vez mais intenso, né? As coisas estão mudando e ótimo quando a gente acompanha toda essa mudança, porque depois que a onda passar, se as coisas mudarem e forem para um lugar diferente, e a tendência aqui é que vá, a gente vai falar a respeito, ir para um lugar diferente, aí você vai estar investindo em um lugar e de repente os acontecimentos já estão em outro completamente diferente. Então vale sempre se atualizar. Qual é o gênero que vende mais? É o gênero que está vindo aqui, acompanhando cada uma dessas questões. A gente vai bater lá na frente falando de gênero especificamente, mas passa por cada um desses momentos. Você que está escrevendo, você que tem um livro, você que está com o material guardado, que está com o livro na gaveta, o que está aí terminando o seu original. Eu trouxe a pesquisa, eu recortei alguns dados para que a gente possa falar aqui na live, tá? Então, entrando na questão do gênero que mais vende, eu trouxe a pesquisa. Essa pesquisa foi encomendada pelo Sindicato Nacional de Editores de Livro. Lembra? Falei? Danticide. Eles que encomendaram essa pesquisa, ela é feita periodicamente, então de tempos em tempos a gente tem essa pesquisa para poder entender como está o mercado e todas as editoras ajustarem, né, a sua forma de comercializar, o seu olhar para público, entender os negócios, né? E eu trouxe para a gente poder falar a respeito. Vocês podem ver que é o painel de varejo de livros no Brasil 2021-2022. Então, é referente a fevereiro. A gente tem informações olhando ano passado, olhando esse ano. E vamos lá para a gente ver o que anda acontecendo. Nesse primeiro momento, eu quis trazer essa questão dos preços médios, quando a gente está falando de gênero, mais por curiosidade, para a gente poder levantar algumas questões do que propriamente dita com a questão do gênero que mais vende. Mas aqui está falando o seguinte: ficção, não ficção, ficção de... o não ficção que é especialista, o não ficção que não é o especialista, né? Tem a ver com autoajuda, indo para esse outro caminho, o infanto-juvenil, o infantil e a parte educacional. Olhando 2022 e olhando 2021, vamos se concentrar aqui só nesse primeiro que é ficção. A gente tinha uma média de preço de R$ 36,88 e passou para R$ 37,92, uma média de preço em livros de ficção, olhando cada um dos gêneros. E olhando livro de ficção, olhando nossos gêneros como romântico, como fantasia, como hot, como terror, e os subgêneros entrando no suspense, na distopia, fantasia sombria e ficção científica. Então a gente teve um acréscimo no valor do exemplar do ano passado para esse ano. E a gente teve também
aumento consecutivamente em cada um aqui, claro, em cada um dos gêneros, mas olhando para a ficção, mês após mês, após mês, após mês, aumentando um pouquinho o número do exemplar. Eu trouxe mais para que a gente tivesse uma noção. E quando você pensa, né, o original, um livro R$36 o ano passado, esse ano R$37, quase 38. Essa é uma realidade para você? Quando a gente entra na Amazon, você vai comprar um original, você encontra por esses valores? Você encontra por esses valores, mas também encontra em outros lugares por outros valores. É a demanda, procura e demanda, ok. É possível. Agora, o autor independente que faz esse processo de maneira independente, ele não precisa estar olhando como o mercado está precificando o original, o livro de capa, para entender se o dele também está dentro desse contexto. Será que ele está, aquele público que ele está vendendo dentro daquele gênero, ele vai pagar esse valor? Vamos colocar um exemplo prático. Imagina que você está trabalhando com romance romântico pautado no drama. É um público, na grande maioria, um público feminino. Na grande maioria, é um público que já está um pouco... Não é jovem adulto. Jovem adulto gosta de uma coisa mais leve, até por conta da correria. Não é o público predominante, então é o público mais amadurecido. Consequentemente, olhando o mercado, olhando o poder aquisitivo desse público, não significa que é o público... Se ele não está pagando faculdade, ele está mais... Está estabilizado, está um pouquinho melhor financeiramente falando, então ele consegue pagar um valor diferente do que esse público que ainda está correndo atrás de um monte de coisa, tentando decidir se caso se compra uma bicicleta. Então, aonde impacta essas informações? Naquilo que você está fazendo como autor independente, ou autor com a editora parceira. É esse entendimento em relação ao mercado que eu trouxe para que a gente tivesse um parâmetro, um certo conhecimento a respeito disso, mais para a gente entender como está acontecendo do que essa conexão com o gênero que mais vende. Mas se você olhar para um lado diferente, inclusive essa percepção é importante, porque se temos autores nacionais independentes que estão comercializando seus exemplares com valor muito acima disso, a gente tem um impacto diferente no mercado. As pessoas fazem essa comparação. Ah, mas isso e esse, não sei. Então é importante para você entender o público nesse sentido também. Meg, como eu mudo isso? Como que eu faço diferente? Tem várias aulas aqui que estão falando sobre o desenvolvimento, sobre a contratação de profissionais da área do mercado e como você vai mensurar isso daí, o que é importante para você. Mas também a gente pode fazer uma live, alguma coisa diferente que fale especificamente de cada um desses profissionais, custo e como você vai administrar. Porque é aquela história que eu venho trazendo para vocês várias e várias vezes. Você é autor profissional ou você é autor amador? Ah, eu quero me tornar profissional, por enquanto eu sou amador, mas é amador que está olhando o mercado, amador porque se considera que não houve uma publicação, então se considera amador, é amador porque não atingiu aquilo que você acredita que é um escritor de sucesso. Como isso impacta para você? Essa percepção de mercado te faz um escritor de sucesso. Então é complexo, Meg, isso daqui é uma... Você está indo para um caminho, eu achei que o grande problema ia ser terminar de escrever o livro e divulgar. Agora você está abrindo um mundo completamente novo. O escritor de sucesso tem isso, tem esse conhecimento. Esse e muito mais que está vendo aqui só nessa live. Para você entender e tomar decisões. Quanto mais conhecimento, mais fácil para tomar decisões, ok? A importância dos gêneros, isso já entra muito mais próximo daquilo que a gente está falando sobre o gênero que mais vende. A importância de cada um dos gêneros, olhando o faturamento de 2021 e olhando o faturamento de 2022. Olha Brasil,
Olha o número de pessoas que gostam e querem continuar lendo, pessoas que descobriram isso agora, ok? Pegamos essa fatia, levamos para o próximo slide, que é esse, a importância dos gêneros, olhando o faturamento, e vamos chegar a algumas conclusões. 2020, vou olhar 2022, tá? 2022, infantil, infanto-juvenil, e a parte educacional, livros que vão para a escola, para ser trabalhado em sala de aula, 33%. Teve uma variação de 2021 para 2022, mais 5,20%. Ok? Quando a gente olha não ficção e não ficção de especialista, ok, tem uma fatia de 23% e uma fatia de 20%. Não é isso que vamos trabalhar nesse momento. A gente quer a ficção, onde abre romântico, onde abre fantasia, suspense, onde abre terror. De 2021 para 2022, aumento em faturamento, ou seja, a importância desse gênero cresceu 1,64%. São 22,22% dessa fatia de mercado que é apaixonado pela leitura, está conectado à ficção. Romântico, romance de época, chiquilite, fantasia urbana, tá olhando ficção científica, tá olhando terror, suspense, tá olhando todos os gêneros e subgêneros, contemplando cada um desses lugares. E a gente teve um aumento significativo. Vamos pro próximo. Essas informações são as informações que fazem o mercado dar um clique de mudança. Lembra que eu falei que enquanto você não olha o mercado e não entende o que está acontecendo no mercado literário, eu vou terminar o que eu estou escrevendo, eu vou terminar, e quando você vai para o mercado já fez uma mudança, saiu de um lugar e foi para outro, você não se deu conta? É isso que eu estou falando agora, é o clique da mudança que está aparecendo aqui. O conteúdo digital do setor editorial brasileiro. Essa pesquisa foi encomendada pela Câmara Brasileira de Livros, pelo Sindicato Nacional de Editores de Livros e foi feito ali, foi desenvolvido também pela Nielsen. Tá aqui em cima para vocês acompanharem. Esse relatório saiu direto do site dessas instituições que cuidam do mercado nacional livreiro. Eles que encomendam esse tipo de pesquisa para saber o que está acontecendo no mercado e automaticamente saber onde investir, saber o que comprar. Aí sabe quando você vai bater na porta da editora? Ai, terminei meu livro, tô tão feliz que eu terminei meu livro. Nossa, terminei meu livro, vou lá na editora. Abriu para receber originais. A editora tem toda essa bagagem que você está ouvindo aqui. Ela já analisou e voltou a analisar esses relatórios várias e várias vezes. Essa versão que está aqui é a versão entregue de maneira gratuita ao público. Ou seja, se você entrar no site, cada um desses lugares, você vai ter esse tipo de informação. Imagina o relatório que segue de maneira faz parte do sindicato, né? Eu sou uma editora, estou ali dentro desses lugares, né? Sou como membro desse lugar, então eu recebo informação exclusiva. Aí ele analisa, decide, define, aí chega você como autor, bate na porta porque ele está recebendo original sem qualquer informação e entrega o seu original. Aí de repente não é aceito, de repente não era aquilo, de repente não é... Qual é a sensação? Só de que não foi o meu momento. A editora lá é só fachada, imagina, pedir originais e olha lá o que escolheram, olha o que eles escolheram. Mas você não tem ideia da complexidade de toda essa questão do mercado e é por isso que você precisa ter noção, porque quando você for trabalhar no original, você vai saber sobre o que as editoras estão esperando, procurando e necessitando e a sua chance para uma editora tradicional, caso seja o seu desejo, é muito maior. Meg, não quero trabalhar com editora tradicional, quero ser independente. E o mercado do autor independente está crescendo também.
Mas não adianta só escrever de maneira independente, contratar todos os profissionais, sair ali pagando, né, investindo em cada um dos profissionais, tá com o seu original em mãos e não saber o que fazer na sequência. Eu vou lançar, mas como que eu vou lançar isso? Aí eu tenho que ir lá para a rede social, mas não sei se eu sei a rede social, não sei como que eu vou mexer. Aí a gente vem aqui para essa informação sobre, será que é quantidade? Será que é a sua percepção em relação ao seu público, a forma que você se alinha com esse público, mantém mais próximo, pessoas interessadas naquilo que você lê? Ok. Em posse de todas essas informações, a gente volta aqui para o conteúdo digital. Clique no mercado. 2019 a gente já tinha audiobooks e nós já tínhamos e-books. 2020 o mundo mudou e a gente teve esse resultado. O número de títulos lançados em 2020 registrou alta de 16%. Excluindo o faturamento do subsetor didático. Então, nesses valores, nessas porcentagens, não está sendo considerado o livro didático que foi para o governo, que é um pedação, se você colocar no meio da porcentagem. Eles tiraram e olharam exclusivamente os demais gêneros. E teve aqui uma alta de 16%. A gente está falando do digital, ok? O faturamento total com conteúdo digital apresentou um crescimento nominal de 43%. Quando consideraram a inflação desse mesmo período, o crescimento foi de 36%. É mercado de verdade, é número, é planilha. Mas você tá querendo me enlouquecer? Eu só queria escrever meu livro e saber qual é o gênero que eu tenho que escrever. Fala pra mim qual é o gênero que eu vou lá e ter uma ideia em relação àquilo, escrevendo. Você tem que entender todos os detalhes, porque isso vai impactar naquilo que você escreve. Se eu te disser, escreve tal gênero, talvez você escreva um livro nesse gênero, 2. Talvez você esbarre no 3º, mas não vai ser o seu gênero de coração. Então você entende o mercado, sabe onde está seu público. Aqui está falando as porcentagens, o quanto foi lançado, como isso foi vendido, para você entender dentro do seu gênero também como pegar a sua fatia. E a sua fatia de leitores, sim, é venda, é produto, é comercial. O livro na parte intelectual, o livro que é a sua inspiração, o livro que é aquela arte, ela ficou umas lives atrás. Nesse momento é escritor de sucesso puro, que é resultado, onde a gente mede isso, nesse resultado de mercado. Conteúdo digital representa 6% do mercado editorial brasileiro. Tava aqui, sabe, Meg, pensando se eu ia lançar no digital. Sabe, eu queria aquela versão física do coração e tal, né? Escritor, cheirinho do livro novo. 6% desse mercado nacional, mercado editorial brasileiro, está sendo representado pelo conteúdo digital, literatura digital. Dá pra gente entender como as coisas estão mudando? Eu disse, você vai terminar seu livro e seguir para um rumo dentro do mercado e achar que as coisas continuam iguais, e a gente não está nesse momento, as coisas estão mudando o tempo todo, então você tem que acompanhar essas mudanças para saber aonde você vai realmente aplicar aquela sua boa história, com aqueles diferenciais, com aqueles conflitos, com aqueles personagens que são apaixonantes. Quer ter resultado? Tem essa compreensão também. O preço médio, o que aconteceu em 2019, 2020, 2021 e chegando aqui em 2022? O preço médio da unidade comercializada de e-book teve uma queda, 21%. Em termos reais, essa queda foi de 25%. O que significa? Significa que as editoras tinham os seus e-books no meio digital e o autor independente falou, chega,
eu vou colocar meu material, vou publicar sim e eu vou vender por um valor X. Porque ele recebe pela editora pelo preço de capa, ou pelo preço sugerido ali pelo livro, 10% daquele valor. Então a gente olhou o valor um pouquinho antes, que era uma média de 37, quase esbarrando no 38, significa que ele ia ganhar R$ 3,80 cada livro físico vendido. Então ele olha para o digital e fala, peraí, mas a Amazon me disse que eu posso vender por R$ 5,99, mais os royalties, mais não sei o que, 75%, não sei o que, vai me dar, nossa, ao invés de R$ 3,80 eu tô ganhando um pouco mais. Acho que dá. Vou vender por R$ 9,90, vou vender por 10, vender por 11. Você coloca o seu preço no seu original, que tá no digital também. Isso acabou forçando também as editoras a ajustar os seus valores. Um e-book de 30 e tantos reais, ainda você acha, entra na Amazon que você acha, não é problema isso. Mas o número acabou mudando. E eles baixaram aí uma queda real de 25% em relação ao preço médio da unidade do e-book que estava sendo comercializado nesse período. Então muitas coisas ajustaram. Aí chega você como autor independente, como autor iniciante ou como autor que já publicou alguns livros, mas de repente não teve sucesso. Vai lá na Amazon e coloca o seu e-book por R$ 35 e é o que ele vale, ok, que é o que você acha que ele vale. E não entende por que não está dando resultado. Olha o mercado, olha o que está acontecendo. Você não quer saber qual é o gênero que mais vende? Você acha que cada um desses detalhes não reflete lá no resultado de gênero que mais vende? Se você é leitor, eu vou colocar gêneros que estão próximos. Se você é leitor e gosta de fantasia sombria, e de repente vê um livro de terror que tem aquele tom que você gosta, numa sinopse muito atraente, você não vai mudar de gênero por um momento e comprar um gênero diferente? O preço tá legal, a sinopse é fantástico, essa capa, e eu gostei do autor. Eu vi aqui na quarta capa esse autor, nossa, eu achei muito legal. Eu nem sabia que autor nacional escrevia nessa qualidade, eu gostei, vou levar. Você acha que isso não impacta no resultado do livro que vende mais, do gênero que vende mais, quando eles pegam todas essas informações? Pois é, impacta. Aí de repente essa mesma situação, mas o original tá com um preço muito além no e-book, muito além do que outros originais, do que o seu gênero, do que o gênero pede. Às vezes o autor nem sabe que tem um valor médio para livros de determinado gênero, nunca nem se tocou em relação a isso. Não tem resultado, não tem venda, e tudo isso é computado e de repente a gente tem uma diferença lá no gênero que mais vende por conta de outras questões que não são necessariamente a qualidade do original ou não necessariamente as pessoas que estão propensas a comprar aquele gênero. Tudo conta. Quando a gente fala em matemática, ou quando a gente fala em planilha, e se abrir o Excel, coloca uma vírgula no lugar errado para você ver se não tem um resultado completamente diferente. Acresce ou tira informações numéricas de um lugar dentro do Excel para você ver se o resultado não é diferente. É isso que acontece. Com essas informações, tudo aqui começa a mudar. Ok? Eu disse para vocês que hoje eu tava para vir para essa live. Ai, todo dia que eu tô animada pra fazer a live, ela começa. É pra me desconcentrar, eu sei disso, mas não vai me desconcentrar, sabe? Quando você tem um propósito, é isso. Tem um propósito, olha, pode vir aqui, fazer a bagunça que for, mas eu sei porque eu tô aqui. É pra ensinar e abrir o caminho de vocês. Quer ser um escritor de sucesso? É por isso que você tá aqui. Adquirindo informações pra olhar pro seu original, olhar para aquilo que você produz e tomar decisões. Então não vai, nada vai atrapalhar isso. Tem que seguir firme e com compreensão. É isso que importa. Calma, gente, calma que tem mais. Gênero que mais vende. Antes de eu entrar aqui nos números, eu vou puxar uma informação tanto que a Lívia colocou.
Se o Bianco conseguiu ser best-seller, a gente consegue. Bianco tem 20 anos de estrada, 20 não, 22 eu acho. 22 anos de estrada e mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Começou aonde? Muitos de vocês já ouviram a história do Bianco. Começou publicando seu próprio livro, indo nas livrarias, porta em porta mesmo, vendendo os originais para ser reconhecido, as pessoas entrando em contato. Uma editora nacional decidiu, falou, peraí, tá acontecendo alguma coisa com aquele autor independente ali, ele tá fazendo um murmúrio ali, eu quero ver o que tá acontecendo, vou apostar nesse cara. E funcionou, porque a partir do momento em que o Bianco assinou o contrato, nada do que ele fazia deixou de ser feito. Então esse outro lado também funcionou. Sabe aquela coisa que a gente fica amarrado na divulgação, na participação, em encontrar os leitores, conversar com esse pessoal e deixar eles próximos, como foi comentado aqui na live, é isso, é um processo e vai se fortalecendo. 22 anos. Mais de 1 milhão de exemplares. Eu acho que ninguém bateu o número de exemplares do Bianco ainda. Eu preciso confirmar para ver como que tá hoje, mas eu acho que ninguém bateu o número de venda de exemplares do Bianco. E olha só que orgulho, hein? Autor nacional. Vamos lá. Alívia, isso que eu ia falar. Esse é um bom termômetro para entender como cada um está em relação ao seu mercado. Exato. E nesse momento a realidade é que o Brasil está todo mundo um pouco apertado. São duas informações diferentes. No Brasil, as pessoas estão vivendo uma realidade financeira que pode ser definida como apertada, ok. Mas o mercado diz que ainda assim, com esses números, com essa ausência financeira, o número de vendas de exemplares está aumentando. Tá aqui, eu mostrei para vocês. O número de faturamento do ano passado, 2020 e 2021, 20% a mais. Então as pessoas estão investindo em literatura? Sim, estão. Tá comprovado que sim, estão investindo em literatura. Mesmo com a nossa realidade nacional, financeiramente falando. E o que aconteceu? Parte disso foi pro digital. Então, acompanhar essas mudanças, mesmo que seja sutil no mercado, dá um resultado para o autor independente, para o autor que está trabalhando com uma editora parceira, mesmo para o autor que está dentro de uma editora tradicional. Entender o mercado é saber agir. E a gente vai ali, mais e mais e mais informação. O gênero que mais vende. No lançamento de e-books, 9,6 milhões. Novos títulos em 2020. Eu tô apontando aqui, não tô mostrando aqui. Os números aqui são em milhares, ok? 30% não ficção, 38% CTP e 32% desses e-books, 9,6 32% aqui são de ficção. E o ficção a gente abraça com cada um dos gêneros que a gente tanto ama trabalhar. Romance, fantasia, ficção científica e terror. E cada um dos seus subgêneros, como a gente falou, da romance de época e toda a sua popularização por conta da série e vice-versa. Vou comprar porque assisti a série, eu gosto de romance de época e agora eu vou assistir a série. Eu nunca tinha nem sabido que tinha romance de época nacional, porque eu só lia material de fora, e como saiu mais e mais e mais material de romance de época, inclusive nacional, vou ler literatura nacional de romance de época para ver o que acontece, como que era, né? Para entender. Então tudo isso está movimentando aqui esses 32%. A CTP são os romances não ficção. Não ficção tá aqui. Eu vou buscar lá, tá? Pra mim aqui eram os não ficções de trade, que é o que tá conectado com comércio, autoajuda. Mas eu vou buscar lá e trago pra vocês, geadas. CTP, esse 38% aqui. Ok? Quando você olha aqui, ficção, não ficção,
e o CTP, todos tiveram aumento em relação a 2019, 2020 e a progressão 2021. E o que estamos vivendo agora em 2022 significa que o mercado deu uma mudança. Está indo mais para o meio digital. E aqui no próximo a gente fala também sobre o audiobook, que está se popularizando, está ganhando mais força. Olha o número de unidades vendidas, dá para ver aqui, 8,57 milhões de unidades vendidas. Aqui o CTP aparece de novo, geadas, eu preciso buscar lá. 41% desse total de 8,57 milhões fazia parte da ficção. Olha o volume disso em números. A gente está falando 2019 para 2020. Olha o acréscimo, olha o aumento aqui. Esse lugar aqui, azulzinho, a gente está olhando 2019 e está olhando 2020. Olha o aumento de um ano para o outro. E a tendência, segundo o presidente Sindicato Nacional dos Editores, é que isso não só permaneça, como mais pessoas se interessem, porque estão gostando de ler e querem continuar lendo. Aqui embaixo tem uma informação muito legal, 92% desse resultado está em e-book, 8% desse resultado está em audiobook, 70% dessas unidades vendidas em audiolivro são da categoria de não ficção, significa que 30% é da categoria ficção. Pega esse número, fraciona de novo, você vai ver a quantidade em milhões que significa esses 30%. Tá no audiobook seu livro? Seu livro tá no e-book em algum lugar? Tá disponível? Aí você vai entendendo as oportunidades e para onde você precisa levar o seu material. E agora, ainda tem mais esse, antes de chegar na lista de mais vendidos e olhar mercado de um jeito diferente e tal. Ainda 2019 e 2020 eu quis trazer porque aqui tá falando físico e digital. Aqui do lado, amarelinho em cima. Aparece aqui pra mim quando eu passo o mouse, mas não aparece pra vocês. Eu preciso de um negócio pra ficar apontando aqui. Agora eu vou... muito obrigado! Muito obrigado, geada. CTP. Científicos, Técnicos e Profissionais. Voltam aqui para vocês olharem, os dois. Científicos, Técnicos e Profissionais. E o não ficção de autoajuda e o ficção, 32%, 30% e 38%. Muito obrigado, geadas. A mesma coisa, ficção, não ficção e os científicos, técnicos e os profissionais. E aqui as informações sobre o e-book e sobre o audiobook. E nesse último a gente olha ficção e digital. Temos 2019, 2020 e a variação. Olha que interessante, não que a gente não soubesse disso, mas é legal quando você olha na planilha, nessa pesquisa que foi feita exclusivamente para ter esses dados, para a gente entender essa importância. O livro físico 2019 para 2020 teve ali uma queda, se vendeu mais livro físico em 2019 e menos físico em 2020. Meg, eu já sabia disso. Mas agora você está sabendo de um jeito diferente, com uma pesquisa comprovada. O digital, em contrapartida, o que aconteceu? Vendia menos, passou a vender muito mais. E quando você olha mercado 2020, quando você olha mercado 2019, mercado 2020, você teve aumento de vendas em 2020. Ok, mas você está replicando o que você falou aqui, eu estou te mostrando, constatando o que aconteceu nesse mercado. Parou de vender físico e começou a vender mais digital. Aí eu pergunto para você, seu livro está onde? Você está vendendo seu livro como? Meg, eu fiz uma tiragem, estou vendendo físico. Tem certeza que seu público quer o físico?
Às vezes nem é o primeiro livro que você escreveu, às vezes é o segundo, terceiro livro, não tem resultado, não sabe porque não vende. Não sei o que acontece. Fiz todos os cálculos ali, sou independente, fiz os cálculos. Eu vou ganhar tantos por cento ali no resultado, vai ser X em valor, mas não tô conseguindo vender, porque tem mais o frete, tem mais isso, tem mais aquilo. Você olhou para o digital, fez os mesmos cálculos, porque se você é independente, você contratou cada profissional também, ok? Virou investimento, ok. Resultado final em valor, vai te dar um X, ok? A entrega tá eliminando o correio, tá eliminando isso. Agora, a gente tá pensando aqui só olhando você e seu público. Seu público tá no físico porque os dados estão falando que as pessoas estão comprando menos livro físico e mais livro digital. Então, o escritor de sucesso tá onde? Ah, Meg, agora você vai falar que todo mundo tem que ir pro digital? Não sou eu que estou falando, eu estou falando que o digital está muito aquecido e é o que comprova cada uma das pesquisas do mercado. E essa pesquisa foi encomendada pela Câmara Brasileira de Livros, somado ao Sindicato Nacional de Editores de Livros. Esse material vai para a editora, aquela que quando abre para receber original, você manda o seu original. Entende como eles estão pensando aqui? Eles estão vendo o resultado em outros lugares, de outras formas, e aonde vão os seus investimentos. Enquanto você ainda não está acompanhando cada uma dessas mudanças e não está trabalhando com essas informações naquilo que você realmente, no seu original, no resultado que você quer. Aí não chega ao momento de ser o escritor de sucesso, né? Não tem esse resultado, não tem essa... Nem é o resultado, mas não tem essa sensação, porque o sucesso é diferente para cada uma das pessoas, mas você não tem essa sensação de que, ai, não sei, parece que eu faço e não tem resultado. Talvez você não tenha as informações certas para tomar decisões e ter resultado. Olha aqui o físico e o digital. O físico continua sendo 96% do número de vendas contra 4%. Só que de um ano para o outro isso já mudou. Caiu e subiu. De 96 para 94 e de 4 para 6%. E a tendência é continuar subindo. Lembra que a gente olhou o Brasil e do Brasil a gente separou o número de pessoas que são apaixonadas por literatura e desse número de pessoas a gente começou a fracionar, ok, olhando mercado, olhando gêneros, e desse número que é ficção a gente começou a entender onde estão essas pessoas e a gente está percebendo que elas estão migrando de um lugar para outro, levando em consideração que você não é editora tradicional, você é o autor independente, então você está num lugar, uma porção diferente olhando o mercado. E aonde estão comprando os livros independentes ou os livros de editor parceiro? Aonde está essa movimentação? O digital está crescendo e isso está cada vez aqui acentuando mais, ok? 36%, olha, contabilizando aqui os valores, tá? 36% de crescimento em termos reais, olhando o digital. Eu trouxe para vocês a lista dos mais vendidos para a gente levantar algumas questões. A lista de mais vendido é da Publish News, não significa que a lista de mais vendidos de todo o Brasil, cada região tem a sua lista, claro, diferente, o número de vendas, o gênero que mais sai naquela região, mas quando a gente olha mercado, eu quis trazer o da Publish News, que é um apanhado geral que a gente tem aqui em São Paulo, para te dar uma métrica em relação a isso e para a gente levantar alguns questionamentos olhando o público diretamente. O gênero que mais vende. Em primeiro lugar, a gente encontra, é assim que acaba, que tem uma conexão com o romântico, com o drama, e a coisa vai ficando mais chocante a cada página e ok. Tá em primeiro lugar na lista de mais vendido do Publish News, fechando o mês de março. Hoje é dia 13 de abril, obviamente a gente tem o da semana, mas a gente não tem do mês completo. Então eu quis trazer do mês anterior para a gente ter algo muito próximo, o mês inteiro
esse livro tá em primeiro lugar. Soma tudo, divide, blá blá blá, resultado em primeiro lugar. Ele tá dentro do romântico com o drama, com a coisa vai ficando mais pesada e, meu Deus, o que é isso? Esse é o gênero do livro. Amor Gelato, isso é uma conexão direta com o romântico. A Garota do Lago, esse livro vendeu muito, ele tá em terceiro lugar. Amor Gelato, segundo. A Garota do Lago, terceiro. É um livro legal? É um livro maravilhoso quando você trata de imersão sensorial e quando você quer beats de suspense e terror. Ele é muito bom nisso. Um olhar totalmente voltado para o suspense, que é o que acontece aqui nesse livro. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração que o preço desse livro baixou bastante. Quem não viu esse livro em promoção em vários marketplaces, o conjunto, o box, né, que são 3 livros, não é uma serialização, mas é do mesmo autor, enfim, estava funcionando ali. E ele está em terceiro lugar na lista dos mais vendidos. Tá vendo como as informações vão ali associando a tudo que a gente está olhando em dados no mercado que são trazidos? A gente tem um romance, a gente tem uma outra versão do romance, um romance que vai indo mais pro pesado, drama, um outro romance, um suspense em terceiro lugar, pra gente entender o que acontece no mercado. Ok, chegamos a essa conclusão. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Predominantemente, o gênero que mais vende sempre é romântico e terror. Aí a gente começa a abrir os subgêneros dentro desses gêneros, sempre romântico e terror. Aí a gente tem os demais gêneros, ficção científica e fantasia. Ah, Meg, mas eu escrevo fantasia, mas a minha fantasia é romântica. A minha fantasia tem muitos dados, muitas informações românticas. Ele vai vender porque ele está conectado de uma certa forma com o romântico em si. A gente tem a Paula aqui, que o livro dela é fantasia pura, pura. Nós desconstruímos o mundo fantástico que ela havia criado e reconstruímos só pautado na fantasia, aonde acontece também um romance em meio a vários outros conflitos. Romance é pano de fundo, ele é o que conduz ali parte dos personagens. Ele funciona demais. Prende o leitor, prende, mas o universo fantástico daquele lugar... E não tem uma conexão com o romântico? Tem. Então sempre vai estar permeando aqui. A gente olha a Garota do Lago, é suspense, é um terrorzinho. É legal, é muito bom esse livro, ele é bem legal. Tá ali. Não tá dentro do terror também? É primeiro, segundo e terceiro lugar. Qual é o gênero que mais está vendendo no Brasil? Dito isso, vamos para um outro lugar. Nós saímos, ou estamos saindo aí, fechando a porta, do que foi a pandemia. O que isso significa? Significa que psicologicamente nós estamos, todos nós, abalados. Inclusive quem diz que não. Porque a gente sabe que não houve uma família brasileira que não foi atingida de alguma forma por conta do Covid. Então a gente está num momento que está ali meio que se libertando de tudo isso, tentando seguir. Consequentemente, quando você olha para a literatura, as literaturas mais leves, elas chamam a atenção, porque sabe, o mundo está tão complicado que você não quer algo muito pesado. Então você tem uma faixa desses leitores migrando para um livro, para uma literatura que é um pouco mais leve, para compensar o que está acontecendo na realidade. Esse é o motivo. Segundo motivo. Quem imaginou que no começo de 2020 o mundo ia parar? Se eu estivesse inventando uma história, ia ser fantástico. Eu ia falar, nossa, imagina, uma coisa dessa nunca aconteceria. As pessoas fechadas dentro das suas casas, sendo entregue comida na porta, e quando a pessoa vai embora, você sai e pega. Era algo que ninguém imaginava. Não que acontecesse de verdade, ok, se a gente fosse para a literatura. Aí o que acontece? Qual é o segundo motivo? Foi pesado para todo mundo.
Foi terrível. Pessoas ficaram isoladas de verdade, sozinhas, porque elas não tinham como estar com outras pessoas. Quem saiu de outras regiões do Brasil e de repente veio para São Paulo, ele não tinha como simplesmente voltar para sua região para estar com os seus familiares. Ele ficou sozinho, isolado realmente, não onde ele estava. E ok, daí dá para ir para um monte de outras histórias, todo mundo já imagina, conhece ou viveu isso. A grande questão é o seguinte, foi pesado demais. Aí quando você vai para uma literatura que é um pouco mais pesada, você começa a ler aquilo, mas ela não é tão forte como o que está acontecendo no mundo. Então tudo começa a ficar um pouco falso, um pouco solto, um pouco... Parece que não teve tanta criatividade naquela construção que deveria ser pesada. Porque as pessoas estão vivendo um momento complicadíssimo. Então começa a ficar difícil se abalar e se conectar e se... Entendeu? Então tem uma quebra aí nesse gênero que acaba, tudo bem, não é que eu vou deixar de gostar de terror ou que eu vou deixar de ler ficção científica, distopia. Não, não é nada disso. É que nesse momento eu acho que eu quero uma coisa diferente ou eu quero, sabe, ir para um lugar diferente. Aí muitos migraram para o universo fantástico, onde eu posso desplugar desse mundo, desse momento, desses acontecimentos e embarcar em algo completamente diferente. Então percebe como remanejou muita coisa, porque as pessoas estavam vivendo um momento diferente, isso refletiu nas vendas, na criação, tudo isso, tudo, movimentou tudo. Ah, Meg, você tá falando então que ninguém leu terror porque a gente tava na pandemia. Claro que eu não tô falando isso, só que os números mudaram. Foram para outros lugares. E é importante quando a gente olha aqui que o primeiro livro mais vendido tem um tom que fala do romance e relacionamento, tem um tom que fala, nossa, ia ser tão legal, e tem um tom que foi isso que ela escreveu? Não é possível. Tá vendo como choca? E tem a ver com relacionamento romântico. Era pra ser tão legal e quando viu não deu certo. A mesma coisa quando a gente olha o segundo e o terceiro lugar. Também a questão da saga do Trono de Vidro. E aqui a gente vai. Eu trouxe outros livros, mas eu quis trazer literatura nacional para a gente poder falar a respeito. Em 11º lugar, nós temos Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu não sei se vocês conhecem, mas esse livro ele fala sobre um triângulo amoroso, uma desavença, uma tragédia, um problemão, e tudo é complicado depois disso. A gente está conectado ao quê? A gente está conectado ao romântico, a gente está conectado também à questão do drama, e é um livro nacional que ficou em 11º lugar no mês de março como mais vendido. Aí, ok, segura aí. Vamos para Carolina. Carolina Villanova. Ela escreveu Deu Match. Ai, deu certo, tá? Tim, coraçãozinhos pra todos os lugares e tal. Ai, fantástico. Esse livro conta... ele é baseado em histórias reais que essa jornalista viveu, acessando o aplicativo, marcando encontros e vivendo situações. Porém, cada situação que ela colocou no livro foi criada de forma ficcional. Então ela leva sim a sua vivência, a sua experimentação e soma a ficção e criou esse livro. Escreveu essa história. Então você imagina o quanto de acontecimento que tem nessa história. Acontecimentos legais, acontecimentos engraçados, acontecimentos que, ai meu Deus, acontecimentos terríveis. Isso não é mais leve? Isso não é um pouco mais... Eu quero ler para dar risada, eu quero ler para ver como é que é, eu quero ler para imaginar, para... Será que no final ela conseguiu realmente coraçõezinhos aí para todos os lugares? Será que funcionou? Tá conectado ao gênero do romântico também, mas você percebe que não é o romântico liso.
tem ali um monte de coisa acontecendo, tanto na primeira versão do Tudo é Rio, tem a questão do drama pesando ali, uma tragédia e tal, como o da Carolina. E a gente vai para que é o livro da Lúcia. É uma trilogia, é uma serialização esse livro. Também tem uma conexão com o romântico, tem um tom ali dentro do romântico, mas tem a questão da infidelidade. Tava tudo bem, a vida tava perfeita, mas e aí? Tem o quê? Não tem o tom romântico, não tá pautado ali com uma questãozinha de drama. Por quê? Olha o mercado, olha as pessoas. Olha o que nós vivemos, olha o que está acontecendo no mundo. A gente tem que se desconectar de um monte de coisa e quer ler coisa diferente. Aqui a gente tem o 11º lugar, 12º lugar e 20º lugar. Aqui na lista dos mais vendidos de março da Publish News. Tem outras listas? Tem. Tem listas de por região? Tem. Dá pra gente saber tudo? Tem que procurar reunir todas as informações, mas isso já te dá um parâmetro geral, porque você tem que conciliar as informações do mercado. É aqui que eu quero chegar. Por que que isso está acontecendo? São as informações do mercado somado ao resultado que o público quer. Tem mais leitor? Tem. Eles são mais exigentes? Sim. Eles querem ler o quê? A gente está descobrindo isso acompanhando aqui. As geadas, aonde está o amor em meio a tudo isso? É um gênero leve que ajuda a desanuviar o ambiente. Com certeza. Sabe quando você deixa os seus problemas e de repente você embarca no problema de uma outra pessoa? Pode ser por esse motivo também. Funciona. Mas entende, olha, são 3 gêneros que têm a sua conexão com o romântico, mas vão para lugares diferentes. Aqui a gente tem a jornalista tentando descobrir se realmente ela vai encontrar o verdadeiro amor e vai te mostrar ali várias e várias situações conectadas a um aplicativo de relacionamento e o que isso vai acontecer na vida dela, o que isso vai dar, para onde vai. De repente, quando mostra aqui da Lúcia, a gente entende que o casamento dessa mulher era perfeito, tudo estava funcionando demais e de repente aconteceu algo inesperado e a gente tem o quê? Um incidente excitante que leva a história adiante. Olha, até rimou, que legal. Não é assim que funciona? E quando você vem aqui pro Tudo é Rio da Carla, a gente tem a questão do romance romântico, do triângulo amoroso, que a pura essência do romântico, mas uma grande tragédia ali tá desequilibrando tudo. E volta lá para os outros livros, a gente tem situações similares. Ok? Ah, Meg, você falou sobre isso, mas olha, meu livro não tem nada a ver com isso, tô escrevendo uma coisa tão diferente, tô achando que não vai funcionar. Não, vai funcionar, porque você tem o público dentro do seu gênero. E o público dentro do seu gênero tá agindo com todas as informações que eu trouxe até aqui. Então, aquilo que você não sabia sobre o mercado, agora você tem muito mais conhecimento para tomar as próximas decisões. E aqui no romântico, olha que legal. Quando a gente olha para o romântico, não dá aquela sensação de só borboletas na barriga, né? Aquelas, que tudo, nossa, final feliz sempre, que tudo vai funcionar. E de repente a gente encara que os livros que estão nos primeiros lugares, que tem a ver com o romântico, faz um balaio de gato que, ai meu Deus, eu não estava preparada para isso. Quantas vezes eu ouvi em relação é assim que acaba o livro número 1 aqui do mês de março, algumas pessoas falando, olha, sinceramente, fui pega de surpresa, eu não imaginava, não estava preparado para isso. Eu achei, olha que linda a capa. Lilás, florzinha, nem percebeu que tá quebrada, né? Aquela coisa que é linda, simbólica, arrebentada, literalmente arrebentada aqui. Nem me dei conta, achei essa capa linda, linda. Comecei a ler e foi, sabe, um solavanco. Exatamente, então mesmo sendo romance romântico, não é aquela coisa só
coração para tudo quanto é lado e tudo sempre funciona. Não, tem que ter conflito, tem que ter grandes acontecimentos, uma grande reviravolta, algo que vai instigar um incidente incitante, como no caso do livro 1 aqui da Lúcia. Para onde vai essa história, ok? Vambora, gente. Agora eu vou falar do desafio. Vou falar do desafio para todos vocês que estão aqui. Vai acontecer um desafio. Deixa eu pôr pro lado de cá. Eu juro que eu mudei o nome do desafio e ele voltou pro nome antigo. Aline, eu mudei o nome do desafio, tá? Eu juro. O nome do desafio é Escritor de Sucesso. Ele vai acontecer no dia 4/5. Como que é esse desafio, Meg? Eu fiz o desafio no último evento e foi fantástico. O resultado foi maravilhoso. Eu não esperava que fosse ter um resultado tão bom como aconteceu daquela vez. O desafio ele é composto, claro, com a sua participação, e você vai ganhar uma análise sobre a história que você está desenvolvendo ou a história que você desenvolveu. Para você participar, precisa tirar uma foto ali dos seus escritos, de você trabalhando e publicar no Instagram e me marcar, @magbrusarosco. Assim que você me marcar, obviamente eu vou ser notificada e a minha equipe vai entrar em contato caso você seja um dos selecionados. A partir daí, no dia 4/5 vai acontecer a análise ao vivo e online, às 19 horas aqui pelo YouTube, e a gente vai poder olhar mercado, público e gênero da sua história. E a ideia é poder potencializar ainda mais para quando você publicar, você estourar, se tornando um escritor de sucesso. Então, essa é a ideia. Participa do desafio Escritor de Sucesso, tirando uma foto, tirando um print, publicando no Instagram, me marcando, Mag Brusarosco, e se inscrevendo. Eu vou colocar, deixa eu ver se tá aqui, o link para você se inscrever no desafio. De qualquer forma, o link já tá no meu Instagram. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui também para te passar. Eu vou colocar aqui para você poder acompanhar. Então vai acontecer no dia 4/5, 19 horas, o desafio. E você pode se inscrever e pode me marcar até o dia 29/4. Eu vou pegar a sua história com algumas informações, vou trabalhar público, gênero e mercado. O que a gente está falando até agora? Qual é o livro que vende mais e qual é o gênero que vende mais? E sobre quais pontos nós passamos? Público, mercado e ajuste de gênero. Justamente isso, para que o seu livro fique muito mais potente e você se torne um escritor de sucesso. A análise, deixa eu ver se está aqui. Link. Vai, computador, me ajuda. Fazer análise de conto é muito bom. Aqui, consegui o link. Para facilitar, eu vou colocar o link aqui para vocês. Pode se inscrever através do link. Outras informações estão nesse link. Mas o básico é, tira uma foto, publica no Instagram, me marque, @magbrusarosco, tá aqui o nome, e vocês vão poder estar concorrendo a essa análise que acontece no dia 4/5. Pode estar fazendo isso até o dia 29/4, que é o tempo para eu montar a análise para acontecer na outra quarta-feira, que é muito legal. A análise do evento passado foi fantástica, teve um resultado muito bom, inclusive a autora adorou, porque desenrolou vários pontos, várias dúvidas que ela tinha em relação à história que ela estava construindo, e foi fantástico. Então aproveita esse momento para ajustar a sua história em relação a tudo isso que a gente está falando até aqui e ter um resultado diferente lá na frente. Eu coloquei errado as datas. A partir do dia 27/4, a gente começa um novo evento, e esse evento se chama Escritor de Sucesso. Claro! Quer atingir o sucesso na sua carreira de escritor? Vem participar do evento. A gente vai acontecer 6 aulas ao longo do dia 27/4 até o dia 4/5, sempre às 19 horas aqui no YouTube. Eu vou falar em relação às aulas para você ter uma ideia de como esse evento tá muito legal. Como escritor de fantasia,
E o escritor que escreve românticos podem fazer sucesso em 2022. Se essa aula sobre gêneros, com todas essas informações técnicas e tirando informação de pesquisa realizada no mercado, já te colocou num lugar diferente, imagina quando a gente fechar de maneira mais específica falando sobre o gênero de fantasia e o gênero de romântico. É o que vai acontecer na primeira aula, no dia 27. Na segunda aula, a gente vai ter um guia definitivo para finalizar um livro de sucesso. Quem entregar a sua história, ok. Finaliza, coloca o fim lá na última página, que é coraçãozinho para o autor, mesmo que depois ele tenha que apagar. Mas aqui é o guia definitivo. Não só para você finalizar, mas para finalizar uma história de sucesso. No terceiro dia, vai acontecer uma aula sobre editora. Editora, publica o meu original e a gente vai voltar para o mercado. Porque é questão não só de mão na massa, mas de resultado também, para entender como que você vai entrar nesse mercado e ter sucesso na sua carreira. Na quarta aula, eu vou falar sobre o segredo de sucesso dos livros dentro do gênero de terror e dentro do gênero de ficção científica. Tá vendo que o evento tá diferente dessa vez? Eu vou falar de cada um dos gêneros e eu vou falar de resultado para esses gêneros. Fantasia, romântico, terror e ficção científica. Cada autor escreve dentro de um gênero, então não teria como ser diferente. Eu tenho que conversar com você de maneira direta. Cada dia aqui uma aula diferente. Na quinta aula, como eu posso publicar o meu livro? A gente vai olhar não só mercado, mas também vai falar sobre o profissional, sobre as decisões de ser independente e ter sucesso, autor que trabalha com editora parceira e ter sucesso, e autor que está procurando uma editora tradicional, mas como você vai ter sucesso sendo esse tipo de escritor e qual é a melhor opção para você, tá? E por último, no dia 6, e por último, na aula 6, que acontece no dia 4/5, é uma quarta-feira, vai acontecer uma análise. Então, se você se inscreveu, se você quer se inscrever, quer desenrolar a sua história, potencializar mercado, gênero e público, quer ter resultado, quer ser escritor de sucesso, participa da análise e a análise vai acontecer no dia 4. É gratuito e é online. As inscrições para o evento estão no link da minha bio do Instagram, @magbrusarosco. A inscrição para você participar do desafio está aqui, eu coloquei o link para vocês. Participa, eu tô falando, gente, de graça. Aproveita o momento para falar sobre a sua história e para ter resultado. E, nossa, eu tirei! Como eu consegui tirar? Aqui. Ufa, voltou, que susto! Apagando tudo aqui. Calma. Voltei. Olha eu desligando as coisas antes do horário. Gente, obrigado pela participação. Foi fantástico poder falar sobre o mercado e tudo que está acontecendo. Poder levar para vocês, antes de só a definição do gênero que mais está vendendo, mas poder falar para vocês sobre o mercado, olhando cada um dos acontecimentos e como isso reflete no comercial, tanto para as editoras, como para a editora pequena, como para o autor independente. Quanto mais informação você tiver, mais fácil para você tomar as decisões. Entender o resultado do gênero que mais vende, mostrando ali, como eu coloquei na lista de mais vendidos da Publish News, que saiu no mês passado, te dá uma dimensão do que anda acontecendo no mercado. Mas não vale tomar essa decisão ou chegar a essa conclusão sem levar as demais informações em consideração. Como que anda acontecendo no mundo, como as pessoas estão comprando, qual é o hábito de compra, como aquela questão do incentivo à leitura, o hábito de leitura também, como isso está funcionando, qual é o refúgio das pessoas. Então vale você se orientar por essas informações. Vai deixar de escrever terror? Você acha que não tem pessoas interessadas a literatura de terror só porque tudo isso desmoronou? Muitas vezes a forma da pessoa desconectar é entrar ainda mais naquele mundo sombrio em que ela tá. Então você tem que ter essa percepção de público, aonde as pessoas estão e o que elas estão procurando. Então, do gênero que mais vende, essa foi a live pra mim, foi fantástica.
Beijão pra vocês. Na verdade, Giada, se você se cadastrar pelo do desafio, você também já tá entrando no link que vai pro evento, ok? Você pode estar se cadastrando nos dois, porque são informações diferentes. Você vai receber informações diferentes, então vale. Um deles o do evento tá na minha bio do Instagram, e a participação para você entrar no desafio é esse que eu coloquei aqui. Eu trouxe o do desafio para cá porque o do Instagram eu ainda vou falar bastante, publicar bastante. Eu sei que muitos de vocês acompanham e acabam recebendo também essas informações, mas já se inscreve para saber os dias, para saber quando vai acontecer as aulas e o que exatamente eu vou passar em cada uma delas. Super beijo para vocês. Até